Olá! Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Física Ondulatória. Esse curso faz parte da licenciatura em Física do campus Nova Friburgo do Cefet-RJ. Hoje nós vamos discutir interferência, difração e princípio de Huygens, além do efeito Doppler, clássico no caso. Então vamos já partir aqui para o OneNote, e eu queria primeiro, antes de chegar a esses tópicos bacanas também, estender o resultado que nós obtivemos até agora, que nós discutimos ondas apenas em uma dimensão. Tá? Então hoje nós vamos estender essa ideia para 2 e 3 dimensões, e eu já vou destacar aqui a cor de todo esse parágrafo, né? Porque a importância das ondas bi e tridimensionais é o fato de elas serem as que estão mais presentes no nosso dia a dia, né? Eu listei aqui algumas, por exemplo, a onda sonora, né? Essencialmente ela se propaga no espaço tridimensional. A onda, a luz, né, a onda eletromagnética, ela também se propaga nesse espaço tridimensional. Ondas na superfície da água eu deixei aqui como um exemplo de uma onda bidimensional, né? Ela se propaga em uma superfície, tá? E não em todo um volume. Mas como nós vamos ver, né, não é tão complicado estender o que a gente discutiu em uma dimensão para esses casos 2D e 3D. E para isso eu vou utilizar esta figura daqui, ó, para fazer nossa discussão. E aqui nós temos, então, um eixo, né, de coordenadas com uma origem e um plano, ok? Esse plano até ele seria infinito, eu desenhei só aqui um pedaço desse plano, e esse vetor K, ele é perpendicular a esse plano, e o seu prolongamento ele vai certinho na origem desse sistema de coordenadas. Dessa maneira, a distância entre esse plano e essa origem é dada por essa variável xi. Esse vetor ele está aqui exatamente nesse ponto P, e daqui a pouco, né, a gente vai querer saber algumas coisas com relação a esse outro ponto Q, que está no mesmo plano, só que aqui em outro ponto, né? Bom, outra informação que eu quero incluir é a seguinte: ao longo dessa direção K, tá? Ao longo dessa direção se propaga uma onda plana. Tá? Então a gente sabe que ao longo dessa direção tem alguma quantidade ali que, por exemplo, poderia ser uma perturbação de pressão ou de densidade, como nós vimos na aula passada no caso das ondas sonoras. Tá? E essa perturbação, ela tem a forma exatamente de uma onda harmônica, por exemplo. Eu até já adiantei aqui um termo, eu queria dizer só que ao longo dessa direção se propaga uma onda. Tá? Só nessa direção, vou até tirar aqui, já teve um spoiler, mas tudo bem. Ou seja, então, medindo essa distância aqui ao longo da direção K, nós poderíamos dizer que essa perturbação psi, em função dessa variável xi, né, ela seria, e do tempo, claro, ela seria uma amplitude vezes uma função harmônica. No caso, eu escolhi aqui cosseno de K psi, xi, né, desculpa, menos ômega t mais uma fase delta. Tá? Bom, uma outra informação que eu quero incluir aqui é a seguinte: essa perturbação psi aqui, ela teria o mesmo valor ao longo de todo esse plano. Tá? Eu estou dando isso como uma informação. Então, dado que o psi tem o mesmo valor nos pontos P e Q, como que a gente conseguiria generalizar essa expressão para
um caso em que não fosse um xi ao longo dessa direção k, mas fosse um vetor r qualquer, né, que leva a origem do sistema de coordenadas até um particular ponto desse plano. E o que a gente pode se convencer é que qualquer ponto desse plano, né, um R que leve a origem até qualquer ponto desse plano, obedece à seguinte relação: o produto escalar de K com este R seria justamente K vezes Xi. Esse produto escalar, lembrando, ele teria como resultado o módulo de K vezes o módulo de R multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles, né? Só que R vezes o cosseno desse ângulo é exatamente o valor do Xi. Então, se nós quisermos generalizar essa nossa expressão para um caso de um R qualquer, né, nós podemos simplesmente escrever o seguinte: a nossa função de onda, então, para um R qualquer em qualquer instante de tempo, vai ser um A vezes cosseno, igual era antes, só que agora multiplicado por, tendo como argumento produto escalar de K com R, menos ômega-t mais a fase. Ok? Isso aqui se reduz ao caso em que o R é esse Xi daqui, original, né? E agora está estendido para qualquer ponto do plano. Okay? Então, essa aqui, como eu sugeri, né, já tinha adiantado, essa aqui é uma onda plana, porque você pode definir uma frente de onda, que é essencialmente a região onde o produto escalar de K com R é constante. Nesse caso aqui em particular, essa superfície é um plano. Então, essa é dita uma onda plana. Okay? E se a gente incluir a parte temporal, né, aí, pelo menos o Moisés, por exemplo, ele define essa região onde o produto escalar de K com R menos ômega-t mais fase sendo constante, ele define isso como sendo a superfície de onda. Tá? Então, essa é a que realmente se propaga, se move. Tá? Mas, tradicionalmente, aqui, vez por outra, a gente vai usar frente de onda, superfície de onda, de maneira minimamente indistintiva. Tá? Mas, estando claro aqui, mais ou menos, o que cada uma delas significa. Então, só para vocês terem aqui, né, que eu já mencionei, essa figura que eu coloquei aqui, então, ela representa uma onda plana. Né? Todo esse plano aqui, por exemplo, estaria se propagando, não só ele, né, mas sendo uma onda harmônica, teria vários planos, e eles estariam se propagando ao longo dessa direção K, inclusive. Bom, vamos ver como fica aquela relação de dispersão, que era o ômega igual a kV. Vamos ver como que ela fica aqui nesse caso tridimensional, que agora eu não tenho só um número, né? O meu K agora ele é um vetor. Vamos ver como que isso impacta no nosso caso. Então, ó, eu vou definir aqui os vetores R e K, ou no caso, escrevê-los, né? Vou escrever aqui R e K numa base, tá? Aqui eu estou pensando implicitamente numa base que tenha unitários IJK, ou X chapéu, Y chapéu e Z chapéu, tá? E cujas coordenadas do vetor posição, por exemplo, são dadas pelas próprias variáveis aqui, X, Y e Z. Então, X na direção X chapéu, Y na direção Y chapéu e Z na direção Z chapéu. E para esse K, que originalmente era o número de onda, agora é um vetor, né? Então é o vetor de onda. Para esse K, a gente vai ter uma componente Kx na direção X, componente Ky na direção Y e Kz na direção Z. Bom, com essas expressões, nós podemos escrever novamente o nosso psi, né, não mais em termos tão genéricos de
K e R, mas em termos das suas componentes escritas nessa base. E o produto escalar entre os dois, nesse caso, seria tão simples quanto isso daqui. X vezes KX, mais Y vezes o KY, mais Z vezes KZ. Bom, maravilha. Vamos ver aqui, ou tentar mais ou menos deduzir qual que seria a expressão geral para a equação da onda, nesse caso agora tridimensional. Originalmente era só a derivada segunda do psi em relação a x², era essa componente aqui, menos 1 sobre V2 derivada segunda do psi em relação ao tempo. Tá? Agora, como tem mais dimensões, basta a gente incluir, né, as derivadas correspondentes em relação a y e z, como está feito aqui, por exemplo. Tá? Então, essa aqui seria a equação da onda para o caso tridimensional. Existem ainda outras maneiras mais compactas de se escrever essa equação, que eu vou colocar aqui embaixo. Vocês vão encontrar em muitos livros, por exemplo, essa expressão daqui, ó, nabla 2 psi menos 1 sobre V2 d-ROM 2 psi d-ROM T2 igual a 0. Em alguns livros também, acho que no próprio livro do Griffiths, de eletromagnetismo, se vocês forem consultar lá, vocês vão encontrar também essa equação escrita em termos desse operador caixa aqui. Tá? E essas definições eu coloquei aqui para vocês terem, tornam a nossa equação bem mais compacta. Tá? Então esse nabla 2 aqui, essencialmente em coordenadas cartesianas, né? Seria d-ROM 2 d-ROM x² mais d-ROM 2 d-ROM y² mais d-ROM 2 d-ROM z². E esse operador caixa aqui, né, ele é definido como exatamente nabla 2 menos d-ROM 2 d-ROM T2. Aqui, no caso, essa definição seria com velocidade igual a 1. Tá? Vou completar aqui. Okay? Teria aqui a velocidade também. Perfeito. Bom, então agora nós temos uma expressão mais geral para o nosso psi de RT, a equação em 3 dimensões. Basta agora a gente substituir essa equação aqui nessa daqui, né? Ou essa expressão nessa equação. E não é difícil de se convencer, né, que a derivada do psi em relação a x, ela simplesmente faz sair daqui dentro, ó, um kx² e com uma troca de sinal, né, porque deriva duas vezes. Então cosseno vira menos seno e menos seno vira menos cosseno. E a mesma coisa para os outros, né, derivada em relação a y daria origem a um resultado análogo, é sair esse ky² com essa troca de sinal. E derivada em relação a z é a mesma coisa. Então não é difícil se convencer que substituindo essa expressão para o psi na equação da onda, a gente vai chegar a esse resultado. A derivada aqui em relação ao tempo, essencialmente tiraria também um fator menos ômega² aqui de dentro. Tá? Não é difícil se convencer que reorganizando esses termos você obteria uma expressão que é análoga ao que a gente viu antes, né? Ainda é uma espécie de ômega igual a kV, só que agora esse k ele não é simplesmente um número de onda, né? Ele é um módulo do vetor de onda. Tá? Como está expresso aqui então nessa equação. Então continua valendo ômega igual a kV, só que agora tem essa generalização. Bom, perfeito. Um caso muito comum e muito útil de onda em 3 dimensões é a onda esférica, né? Porque essa é a principal onda produzida por fontes pontuais. Tá? Então, por exemplo, eu vou sugerir que você imaginar a situação de uma pedra que é arremessada, né, no centro de um lago minimamente tranquilo, tá, de águas calmas.
Se você fizer isso, o que acontece? Essa pedra vai cair, dar uma cúspide lá inicial e surgem ali frentes de onda, né, nesse caso, circulares. Tá? Estou invocando aqui um exemplo que é bidimensional, mas que acredito que dá para a gente imaginar, né? Uma pedra caindo, uma perturbação inicial em algum lugar da água e vão surgindo nessas frentes de onda circulares. Bom, então vamos anotar aqui algumas das características que a gente espera estejam presentes nessa perturbação. As ondas devem ser circulares, né? Deve ser radialmente proporcional a alguma função harmônica, né? Ou seja, vai ter algumas regiões mais altas e outras mais baixas, e esse perfil deve se propagar com o tempo. Né? E com relação à amplitude, né? Com relação à amplitude dessa onda, o que vocês esperariam para a amplitude de uma onda que surgiu nessas condições? Primeira pergunta seria: é razoável que a amplitude ela seja a mesma à medida que você se afasta do ponto onde a pedra caiu? Você poderia pensar da seguinte maneira: se você tivesse algumas partículas sonda nesse lago, né, sei lá, umas partículas de uns farelinhos de isopor, alguma coisa que mal influenciasse a propagação dessa onda, o que eu estou perguntando é o seguinte: esses farelinhos, essas bolinhas de isopor, elas vão chegar à mesma altura à medida que a onda passa, independentemente da distância? Ou seja, se você tiver 1 metro desse ponto inicial, aí vai subir uma certa distância. Se você tiver a 2, será que vai subir a mesma distância? Ou seja, teria a mesma amplitude radial? Bom, é razoável se esperar que não, né? Não deve ser assim que acontece. De fato, como nós vamos ver, essa amplitude ela tem que cair com a distância. Tá? Nós vimos, eu vou até argumentar aqui em termos da intensidade, né? A gente viu que a intensidade ela é energia por tempo e, no caso tridimensional, área. Né? Nesse caso que eu estou considerando que é bidimensional, seria energia por tempo e um comprimento. Tá? Então, você poderia imaginar que pega uma seção mais próxima do centro, onde a pedra caiu, e essas partículas teriam sido elevadas até uma certa altura. Né? Então, você teria ali, poderia medir em termos dessa altura, mais ou menos a energia potencial, né, que essas partículas ganharam ali momentaneamente enquanto foram elevadas. Se num círculo maior as partículas, que seriam mais partículas, né, elas chegassem na mesma altura, você teria agora que se convencer que mais energia atravessou esse círculo maior, né, mais afastado. Isso não faz sentido. Tá? Atravessou uma certa quantidade de energia esse círculo menor, a mesma quantidade de energia, se não tiver dissipação, ela vai atravessar um círculo maior e não mais energia. Tá? Então, lembrando que a intensidade vai com a amplitude ao quadrado, né? Vê o que vocês acham dessa relação. Aqui eu só estou relembrando o que eu já mencionei, né? Que a intensidade, no caso tridimensional pelo menos, ela vai com potência sobre área, é energia por tempo e por área. Então, ó, vejam essa questão. A área em 3 dimensões, né, eu estou pensando aqui simetricamente em uma casca esférica, essa área vai com 4πr ao quadrado. Então a intensidade, né, ela vai ser proporcional a 1 sobre r ao quadrado. Tá? Como a intensidade também é proporcional à amplitude ao quadrado, né, e a potência, tenha paciência, ela em princípio não estaria variando, né, a gente está considerando só um evento, uma pedrinha que caiu ali e produziu essa perturbação, então é razoável de se convencer que se a intensidade é proporcional a 1 sobre r ao quadrado e ela também é proporcional a ao quadrado, onde a é a amplitude, então essa amplitude ela é proporcional a 1 sobre r.
ok? Então, a expressão para uma onda esférica seria essa daqui, ó. Ela é uma amplitude, né? Só que vezes cosseno de Kr menos ômega-t mais uma fase. Para não confundir com o A que eu usei anteriormente, aí aqui nessa expressão eu usei B para representar a amplitude nesse caso, né? Mas quer dizer, uma parte da amplitude, porque a amplitude é o B sobre R. Ela cai com a distância, nesse caso, e cai com 1 sobre R. Então pensem, né, nesse caso bidimensional. Eu não vou fazer aqui, vou deixar para vocês e a gente discute no nosso encontro síncrono. Pensem como seria a amplitude de uma onda bidimensional, tá? Circular, como essa que eu sugeri, não esférica, né? Mas essas ondas circulares que surgem na superfície da água, por exemplo. Tá? Deem uma pensada como que deve ser essa amplitude. Bom, continuando aqui, né? Agora que a gente já sabe um pouco mais sobre a propagação dessas ondas, que no caso bi e tridimensional elas seriam planos, ou nesse caso aqui linhas, né, como eu estou representando, vamos ver o que acontece quando essas ondas elas encontram algum anteparo, algum obstáculo. Então considere aqui ondas planas, né, aqui eu só fiz um corte, né, como se estivesse vendo de cima essa situação. Considere essas ondas planas incidindo em um anteparo, de acordo com essas figuras. Então, uma onda plana que tem comprimento de onda lambda está incidindo aqui, né, em um anteparo que tem um furo no meio, tá, um buraquinho. E eu queria saber, né, quero que vocês deem uma pensada, o que vai acontecer, ou como vai aparecer essa onda aqui desse lado direito. Tá? E nessa parte aqui eu estou representando uma outra possibilidade, né? E se essa fenda for mais larga, né, o que você espera que vai acontecer aqui deste lado direito? Tá? Dê uma pensada sobre isso e dê uma olhada também nesse vídeo daqui. Ele está em inglês, mas se estiver muito interessado no áudio, vocês podem ativar as legendas geradas automaticamente e pedir para traduzir para o português, tá? Mas o que importa mais aqui nesse vídeo são as imagens. Vocês vão ver exatamente o que acontece, né? Então já tem aqui a resposta de um deles, né? Que seria esse caso aqui, que a fenda é um pouquinho mais larga que o comprimento de onda, mas ele mostra também o que acontece quando essa fenda é muito estreita. E eu esquematizei aqui mais ou menos, tá? Só de forma qualitativa. Deixa eu trocar a cor disso aqui. Só de forma qualitativa o que vocês vão ver no vídeo. Tá? Essencialmente é esse resultado, que quando essa onda então tem que passar por uma fenda muito estreita, né? Pequenininha, o que acontece é que, aqui eu estou pensando só num caso bidimensional, o que acontece é como se ali tivesse uma fonte pontual, né? Como se ali tivesse caído uma gotinha de água ou alguma coisa sobre uma água e que produziu essas ondas aqui circulares. Tá? Estou pensando aqui no caso bidimensional só para facilitar a nossa visualização. Okay? E essas ondas aqui, elas teriam ainda o mesmo comprimento de onda depois que saíssem, mas seriam circulares. À medida que você vai abrindo essa fenda, você tem uma figura um pouco mais parecida com essa. Aqui tem uma inconsistência nessa minha figura, porque ela parece sugerir que a amplitude é igual aqui ao longo de toda essa região. Tá? Isso não é verdade. Aqui no vídeo você pode ver um pouquinho, e tem, no caso mais real, tem até uma deformação aqui mais na frente de onda, mas no caso teórico, né, a forma seria mais ou menos essa, mas com amplitude não sendo uniforme aqui ao longo dessa linha. Tá?
mas só para guiar a nossa ideia, está valendo. Bom, o que nos permite descrever tanto essa propagação daqui, tá, quanto esta outra é o mesmo princípio, que é chamado então o princípio de Huygens. Okay? A gente já teve contato com alguns sistemas, alguns casos em que o Huygens teve grandes contribuições. Por exemplo, quando nós discutimos lá no começo pêndulo, né, e eu argumentei que o Galileu acreditava que o pêndulo ele era tal que o seu período não dependia da amplitude. Se puxasse o pêndulo um pouquinho ou puxasse muito, que o período era o mesmo. Mas isso não é verdade. Né? Nós vimos que só numa aproximação que a gente tem esse comportamento. Quem se dedicou a estudar muito esse problema, inclusive construiu um pêndulo cujo período não depende da amplitude, foi o Huygens. Ele que construiu o chamado pêndulo isócrono. Okay? E ele também teve grandes contribuições aqui nesse campo de física ondulatória, entre outros. Né? E a ideia aqui é a seguinte, é considerar, tá, que dada uma frente de onda, a próxima, ou seja, aquela daqui a um comprimento de onda, daqui a um lambda, ela vai ser obtida a partir dessa anterior. E cada ponto dessa anterior se comportaria como uma fonte pontual, produzindo ondas aqui bidimensionais, né, circulares, e no caso tridimensional, esféricas. Tá? Então, cada ponto de uma dada frente de onda é uma fonte pontual, e a frente de onda subsequente, né, a próxima, ela vai ser o que ele chamou da envoltória, tá, das frentes de onda produzidas pela anterior, por cada uma dessas fontes. Eu já vou mostrar aqui numa figura essa ideia. Tá? Então aqui, para o caso de que a gente viu agora há pouco, né, nós teríamos cada uma desses pontos aqui da frente de onda como sendo uma fonte pontual. Okay? Aqui eu não representei, mas eles chegariam até essa superfície. Todas essas que batessem aqui no anteparo não iam produzir onda do outro lado, né? Elas seriam refletidas aqui. E essas que exatamente coincidem aqui com a fenda em si, essas iriam dar origem eu representei aqui em tracejado, essa aqui, por exemplo, produziria essa frente de onda aqui, circular. Essa outra aqui do lado produziria esta outra daqui. Essa aqui mais abaixo produziria esta terceira. E essa última produziria essa aqui. Tá? E a envoltória seria essa curva aqui, ó, que vem, né, essencialmente tangenciando todas essas frentes de onda. Okay? Se eu considerasse daqui a mais um comprimento de onda, aí teria a gente desenharia aqui círculos maiores. E com isso a gente consegue explicar essa frente de onda em particular. Esse mesmo critério permite explicar aqui as próprias frentes de onda circulares nesse caso, onde eu teria aqui no instante inicial um único ponto, né? E aí fica fácil ver que essa primeira frente de onda seria essa daqui, e poderia até a partir desse primeiro ponto já me convencer da segunda, mas não é o caso. Vamos partir aqui desses pontos dessa frente de onda. Então essa aqui daria origem a essa curvinha daqui, cada uma dessas daria origem a uma outra, e a envoltória de todas essas frentes de onda que seria efetivamente a próxima frente de onda. Tá? Bom, perfeito. Nesses casos mais simples, pode até parecer meio óbvio como que isso acontece, mas, como nós vamos ver, isso nos permite descrever sistemas mais complicados. Tá? Então vamos partir aqui para uma discussão sobre
a difração. Okay? E aqui, ó, eu vou já colocar aqui algumas ideias. A gente primeiro vai estudar a difração em fendas duplas de uma onda plana. Depois, no nosso encontro síncrono, a gente vai discutir a difração em fendas simples, tá? Onde a gente tenha essas fendas mais largas. É aquele primeiro caso ali que a gente viu, só que agora com mais atenção a como fica a amplitude dessa onda ou a intensidade dela no anteparo em função da direção. Tá? Isso a gente vai ver depois. Então eu vou colocar aqui o problema. Sejam, vou botar tudo isso aqui já pintadinho para vocês verem. Então sejam a abertura dessas fendas. Então o tamanhozinho dessa fenda. D muito maior do que a distância entre as fendas. Está representado aqui nessa figura. E P, um ponto de observação sobre um anteparo. Esse sistema aqui, né, por mais visualmente complicado que ele possa parecer, né, como que eu vou cortar alguma coisa que tenha o tamanho do comprimento de onda, que eu sei que é pequenininho, é da ordem de centenas de nanômetros, isso parece muito difícil, mas existem maneiras extremamente simples de você ver esse efeito de difração. Tá? Uma delas, para mim, é uma das mais simples, é você ter um laser, né? Um laser pointer desses, mais baratinhos, e você, então, aciona esse laser e bota no caminho do laser, você bota, por exemplo, um fio de cabelo, tá? Que mais ou menos reproduz essa situação, né? Esse fio de cabelo só não teria, ele seria essa parte aqui central da fenda dupla, não teria essas pontas, mas funciona esse efeito. Então, quando o laser bate, a luz que passou aqui por um dos lados, ela, como nós vimos, faria o papel, como nós vamos ver, faria o papel de uma das fontes, e a luz que passa pelo outro lado faria o papel da outra fonte, okay? Produzindo, então, no anteparo, o efeito característico de difração. Tá? Esse experimento é muito simples de se fazer, tem um apelo visual muito grande. Se você estiver razoavelmente longe do anteparo, numa sala escura, dá para ver a figura de difração bem bacana. Tá? Voltando aqui para a nossa figura, né, nós teríamos aqui a distância entre uma das fendas e o ponto P, eu denominei de R1. A distância entre a outra fenda e o ponto P eu chamei de R2. E aqui a distância entre o centro das fendas e esse ponto eu chamei de R. Tá? Como nós vamos ver, tá, essa figura de difração que surge, ela depende aqui dessa distância D. Consequentemente, nesse exemplo que eu falei, você conseguiria inclusive estimar o diâmetro do fio de cabelo a partir de experimentos usando isso que eu falei. Okay? Outra informação que a gente vai usar aqui é que, então, o ângulo entre esse R daqui, né, que vai do centro da fenda até o ponto P, e a direção original de incidência, né, que seria essa aqui, esse ângulo θ, a gente também vai usar justamente para caracterizar esse ponto P em função de um ângulo, numa aproximação, claro. Então, ó, só para a gente poder visualizar melhor esse problema, eu vou tirar todos os penduricalhos aqui, né, não técnicos, seriam as frentes de onda e tudo mais, e vou ficar só com a parte geométrica para a gente poder escrever as nossas expressões. Então aqui a figura vai ficar assim. Está aqui a distância entre as fendas ainda, o tamanho delas agora para a gente não vai importar, só interessa que ele é menor que o comprimento de onda, né? É bem menor. E aqui estão as distâncias R1, R2, R, θ e uns transportes de θ aqui que eu já vou argumentar com vocês. Então a função de onda aqui num ponto P, né, genérico, ela seria a soma
da função de onda produzida aqui em O1 com a função de onda produzida aqui em O2, é essa soma. Vê se vocês concordam que a expressão, então, seria essa aqui. Ó. A função de onda no ponto P, ela é a função de onda em O1, que eu estou chamando de ψ1, avaliada no ponto P, mais ψ2 também avaliada no ponto P. Tá? Lembrando que a ideia aqui é que quando a frente de onda chegou nesta posição, ali, né, como se tivesse uma fonte pontual. Bom, substituindo aqui, né, pensando no caso tridimensional, em que essas ondas seriam esféricas, a gente tem que vai ser uma amplitude A dividido por R1, né, então essa é a amplitude da onda esférica, vezes cosseno de KR1 menos ômega t, mais A sobre R2 cosseno de KR2 menos ômega t. Então, a onda que foi produzida aqui percorreu uma distância R1, por isso, então, entrou aqui KR1, e a onda que foi produzida aqui percorreu uma distância R2, por isso, KR2. Bom, agora a ideia é escrever, né, R1 e R2 em termos de R, para que a gente possa substituir nessa expressão onde for possível. Tá? Então, eu vou destacar aqui, né, nós vamos escrever R1 e R2 em termos do R. E a ideia aqui é a seguinte, pessoal, a gente vai fazer essa substituição num regime de pequenos desvios, tá? Tetas pequenos. E a ideia vai ser a seguinte, ó, a gente tem aqui o R1 e aqui o R. Tá? Nessa aproximação de ângulos pequenos, é possível se convencer que esse ângulo θ aqui, ele é igual a este ângulo daqui, ou seja, o ângulo entre o plano das fendas e esse prolongamento aqui, né, perpendicular ao R. Que aí você pode se convencer que quando θ for zero, né, aqui esse ângulo também vai ser zero. E à medida que o θ aumenta, esse ângulo aqui aumenta também. Tá? Então, essa aproximação para ângulos pequenos, eu posso escrever que aqui é o θ e aqui também vai ser θ. E, além disso, né, a ideia, ainda nessa aproximação, é de que esse R, então, fazendo uma aproximação aqui, ó, de um triângulo isósceles, né, entre esse R1, esse trecho que vai daqui, desse ponto que eu estou indicando até o ponto P, ali seria R1 de um lado e R1 do outro também. Né? Então, esse vetor R seria o próprio R1 mais este pedacinho daqui, tá? Que vai desde o centro da fenda até aqui. Okay? Depois eu posso colocar uma figura aqui mais ampliada para vocês verem melhor aqui o que está acontecendo. Acho que pode ajudar. Tá? E já no outro caso, seria análogo, só que agora a questão é a seguinte, o R aqui é menor e o R2 maior, né, é que seria composto por R, que viria até aqui, mais esse pedacinho. Tá? Esse pedacinho também é fácil de saber, porque se D é a distância entre as duas fendas, metade dessa distância é D sobre 2. E esse pedacinho aqui, né, ele é D vezes o seno de θ. Tá? Vê se você consegue se convencer disso aqui. Né? Seria a hipotenusa no triângulo retângulo e tudo mais. Então, D vezes seno de θ é exatamente esse pedacinho menor aqui. Okay? E aí isso nos permite escrever aqui, ó, que o R ele é aproximadamente igual ao R1 mais D sobre 2 seno de θ, e escrito em termos do R2, né, ele seria R2 menos aquele pedacinho, que é D sobre 2 seno de θ. Ok? Bom, compondo aqui essas expressões, né, a gente poderia escrever o R em função dos dois, né? Dá para perceber que somando os dois
esse termo cancela, então pode escrever que o R é R1 mais R2 sobre 2. E também que a diferença entre eles, né, entre R2 e R1, é também esse d seno de θ. Tá? Esse d seno de θ, ele é a diferença, né, de caminho entre um dos caminhos e o outro. Né? Então é a distância desde O2 até P menos a distância desde O1 até P. Tá? Seria esse pedacinho prolongado aqui. É a diferença de caminho percorrido ao longo de cada um, né? De cada uma das fendas. Bom, se nós considerarmos o que é razoável, né, que R é muito maior que d seno de θ, ou seja, esse meu anteparo ele está bem longe da fenda, né, de modo que a distância entre as duas fendas é muito menor que essa distância. Se isso for verdade, nós podemos, aqui na nossa expressão original, substituir onde está R1, podemos substituir por R, e onde está R2 nós podemos substituir também por R. Então, nós estaríamos desprezando esse termo daqui frente a R1 e R2. Ok, R1 e R2 aparecem em outros lugares dessa expressão, né? Aqui dentro, por exemplo, e aqui também. E aqui tem uma sutileza para a gente levar em consideração, tá? Mesmo esse termo aqui sendo pequeno, quando comparado com R, né? Ele multiplicado por K pode ser ainda um número grande e relevante, né? Relevante dentro desse argumento. Então, nós não vamos substituir aqui dentro R1 simplesmente por R e R2 também simplesmente por R, até porque o que vai aparecer aqui, essa pequena diferença, é exatamente o que a gente precisa para tirar uma conclusão super interessante nesse problema. Então, reescrevendo, vai ficar exatamente o que tinha antes, ó, A sobre R cosseno, aí aqui era K R1 menos ômega-t. Aí, substituindo, ficou KR menos ômega-t e esse termo aqui adicional, né? Que é d seno θ sobre 2, essencialmente. Essa diferença aqui, só que escrito em termos de R2 e R1. Mas, agora a mesma coisa, só que aqui era R2, aqui eu posso trocar R2 por R, e dentro do argumento, não. Ok? E a diferença aqui fundamental é que o R1 ele seria R menos D sobre 2 seno θ, por isso esse sinal negativo, e o R2 seria R mais esse termo, né? Então, por isso apareceu aqui esse fator com o sinal positivo. Bom, o próximo passo agora é usar aqui a lei dos cossenos nessa expressão, arrumo um pouquinho para lá e para cá, tá? E então, utilizando essa lei dos cossenos e definindo uma nova variável delta, né? Que, bom, não confundir com a fase delta que eu usei antes, ok? Depois eu vou dar uma passada geral aqui nas nossas notas, tentando deixar a notação o mais unívoca possível, ok? Mas é tradicional usar esse delta aqui para essa definição. Estou definindo como sendo KR2 menos R1. Com essa definição, a gente conclui que o psi de P, né, ou seja, a função de onda naquele ponto, vai ser 2A sobre R. Ok, isso já acho que poderia se esperar, né? Parecido com o que a gente obteve quando fez ondas estacionárias, né? Dava lá o dobro da amplitude. Aí, vezes uma separação aqui, né? Cosseno de delta sobre 2 vezes cosseno de kx menos ômega-t. Tem que acertar aqui. KR, né? KR menos ômega-t. Então, nós conseguimos separar
essas duas partes. Bom, de posse da função do psi, agora a gente já viu qual que é a amplitude. Vejam que a amplitude aqui agora, além de depender, claro, da distância, ela depende também aqui do cosseno de delta sobre 2, ok? E aqui dentro desse delta tem informação sobre a direção, né? Esse é o desseno de θ. Então, para cada ponto P, eu vou ter um valor de θ diferente, e isso está alterando aqui a amplitude da onda em função desse ângulo aqui, né? Ou, analogamente, de um ponto lá no anteparo. Bom, comparando essa amplitude no ponto P, que eu obtenho quando tenho as duas fontes, com a amplitude que eu obteria se tivesse somente uma delas, tá? Ou seja, se eu tivesse ali, apagasse uma das fendas, né? Colocasse ali um obstáculo tampando essa fenda. Então, essa razão entre a intensidade no ponto P e a intensidade de uma única fonte pode ser facilmente calculada e seria dada pelo seguinte: ela seria proporcional a... eu vou acertar aqui, isso aqui é a amplitude que eu quero, vou escrever a ao quadrado mesmo assim. Tá? Para ficar compacto, eu escrevi assim, ó. Daqui viria um termo 2a sobre r, tudo isso ao quadrado, aí eu escrevi assim, ó, 4a ao quadrado vezes r menos 2. Tá? E tem também esse termo cosseno ao quadrado de delta sobre 2, está aqui. Isso viria da intensidade no ponto P, ela vai com a amplitude ao quadrado. A intensidade no ponto P, devido somente a uma das fontes, estou chamando aqui de zero, ela iria simplesmente com amplitude ao quadrado vezes r menos 2. Tá? Esse termo é comum ao numerador e ao denominador, eu poderia cancelar e a gente se convence então que a intensidade no ponto P, devido a essa interferência, ela é 4 vezes cosseno ao quadrado delta sobre 2. Ela dividido pela intensidade de uma das fontes somente. Okay? Ou seja, ela pode ser desde zero, né, até 4 vezes maior que a intensidade de uma única fonte, dependendo deste ângulo. Tá? Foi o que eu botei aqui para vocês. Ela pode ir desde 0 até 4, ou seja, nesse experimento que eu falei de ter um laser iluminando um fio de cabelo, no anteparo você vai ver umas regiões claras e escuras. Essas regiões mais claras são as regiões onde esse cosseno é 1, tá? Então são as regiões mais brilhantes. E em algumas regiões esse cosseno é 0, e ali você tem essencialmente que o anteparo não é iluminado naquela posição. Bom, vamos descobrir então onde ocorrem essas diferentes regiões claras e escuras. A região clara ela vai ser caracterizada pela interferência construtiva e pela nossa expressão isso vai acontecer quando o argumento aqui for um múltiplo de π, né? Cosseno de 0, cosseno de π, cosseno de 2π e assim sucessivamente. Isso resulta que esse delta sobre 2, que é K R2 menos R1 sobre 2, é igual a nπ. Eu vou deixar isso aqui também, mas nós estamos mais interessados mesmo nesse finalzinho daqui, tá? Que se eu passasse aqui K dividindo e 2 para lá, apareceria 2π sobre K. Isso é exatamente o comprimento de onda. Tá? Então, R2 menos R1, que é desseno de θ, igual a n lambda. Essa é a condição para interferência construtiva, tá? No caso de fendas duplas. E se a gente voltar aqui, né, isso faz todo o sentido. Na nossa aula síncrona, eu vou mostrar um applet que eu fiz no GeoGebra,
que ajuda a visualizar isso aqui. Mas o que a gente acabou de ver é que, considera uma onda que saiu daqui de O1, né? E, bom, como faziam parte da mesma frente de onda, elas chegaram aqui em fase. Foi por isso até que eu não botei nenhuma fase aqui dentro dessas expressões. E ela iria aqui, ó, por exemplo, ter, eu vou botar assim, 1 comprimento de onda, 2, 3, para facilitar a minha vida aqui. O que a gente acabou de ver é que se essa onda que sai aqui da fonte O2, né, ou dessa outra fenda, se ela, nesse intervalo aqui, né, nesse espaço, que é exatamente descendo de θ, né, se esse tamanho for exatamente 1 comprimento de onda, né, daqui para frente, as distâncias que elas vão percorrer são iguais, né? Então ela iria, a partir daqui também, ter 3 comprimentos de onda igual a de cima, e elas chegariam em fase lá no ponto P, consequentemente a interferência construtiva. Tá? Então essa diferença de caminho, se essa diferença for 1 comprimento de onda, daqui para frente elas estão em fase e, consequentemente, chegam em fase até o ponto P, porque tem que percorrer a mesma distância a partir dali. Foi isso que a gente descobriu aqui. Ok? Já para o caso da interferência destrutiva, ou seja, para isso aqui dar zero, o que a gente tem que ter? Que esse cosseno seja zero. Logo, delta sobre 2 tem que ser um número ímpar de π. Eu não poderia botar simplesmente que é algum múltiplo de π sobre 2, porque para alguns números pares isso daria daria condição para ela ser positiva também. Tá? Então aqui a solução ocorre para delta igual a números ímpares de π. Tá? Que aí delta sobre 2 vai dar números ímpares de π sobre 2. Então, essa expressão vai dar como resultado π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, e assim sucessivamente. Cosseno de todos esses ângulos que eu citei dá zero. Né? E aí nós ficaríamos com KR2 menos R1 igual a 2N mais 1π. E, consequentemente, aí aqui agora eu precisaria, passo K dividindo, multiplica por 2 em cima e embaixo. Né? Não é difícil se convencer que agora, descendo de θ, tem que ser um número ímpar de meio comprimento de onda. Okay? Se voltar lá na nossa figura, você vai perceber que se naquela distância descendo de θ, se aquela distância for exatamente meio comprimento de onda, as ondas que estavam em fase originalmente em O1 e O2, elas vão estar em completa oposição de fase, né? Naquele ponto, e dali para frente essa oposição de fase vai se manter até chegar no ponto P. Então dá exatamente a interferência destrutiva. É muito interessante perceber que esse fenômeno ocorre para ondas mecânicas também. Tá? Então eu coloquei esse vídeo aqui daquele canal Veritasium, que dá até para ver aqui já ele mostrando, né, essas interferências com ondas mecânicas produzidas na água. Tá um efeito bem bacana. De novo, né, você pode se beneficiar da tradução de legendas geradas automaticamente, e esse talvez até tem a legenda direta em português. Vale a pena dar uma conferida. Certo? Bom, a última coisa que eu quero discutir aqui é o famoso efeito Doppler, né? Então, esse efeito, eu diria, ele é o responsável pelo som característico, né, de corridas automobilísticas ou de quando passa um carro ou uma moto por você, aquela alteração na frequência do som que você ouve à medida que o objeto ou que essa fonte, né, ela passa por você. E o efeito
ele é tal que quando um veículo está se aproximando de você, a frequência que você atribui àquele som é maior do que a que você atribuiria se você estivesse juntinho com aquela fonte. Aí quando ele se afasta, a frequência é menor do que aquela que você atribuiria quando estivesse junto com a fonte. Como nós vamos ver aqui, é interessante que esse efeito ele é diferente se é a fonte que está se movendo ou se é o observador que está se movendo. Tá? Nós vamos fazer uma descrição simplificada aqui. Então já vou botar direto aqui nossas simplificações, né? As velocidades que nós vamos considerar para os objetos são subsônicas, a fonte sonora vai ser considerada pontiforme e nós vamos estudar somente o movimento ao longo da direção de propagação da onda. Tá? Então, aqui, antes da gente efetivamente fazer as contas, tá? Eu vou trocar para o GeoGebra um instantinho, para a gente poder já mais ou menos visualizar o que nos espera aqui nesse problema. Tá? Então eu estou aqui no GeoGebra e eu posso controlar aqui a velocidade da fonte e também a velocidade do objeto. Tá? E só para fins de escala aqui, né, eu botei a velocidade do som aqui adimensional como sendo um valor 1, são só parâmetros que eu estou usando aqui. Tá? Então, se eu tiver fonte e observador parados, o que a gente teria é como aquele exemplinho, né, da água caindo no lago, seriam essas frentes de onda se saindo ali da fonte, né, e se propagando até eventualmente chegar no observador. Como que esse observador atribuiria uma frequência a esse som? A gente concordou que a frequência ela poderia ser calculada a partir do número de cristas que esse observador recebesse por unidade de tempo. Tá? Essa analogia até vai nos ajudar a entender esse efeito aqui no nosso problema. Então as situações seriam, esse observador, por exemplo, ele pode estar se aproximando da fonte. Vou botar até com uma velocidade mais alta para a gente poder ver melhor. Então veja o que acontece. À medida que a onda vem na direção dele, ele também está indo na direção dela, consequentemente ele iria contar mais comprimentos de onda, né, por unidade de tempo do que no caso anterior. Consequentemente, a frequência vai ficar maior para ele. Caso seja a fonte que esteja se deslocando, eu vou representar aqui, ó, eu marquei diferentes pontos onde essa fonte vai produzir as perturbações, por exemplo, perturbações de pressão e densidade na produção de ondas sonoras. E aí vejam como é que vai ficar a figura. Ó. Ele emite um pulso, aí mais para frente ele emite o outro e assim sucessivamente. Porque agora essa fonte está se movendo. Consequentemente, agora você tem uma onda, eu estou pensando aqui no lado do observador, né? Você tem uma onda se propagando com a mesma velocidade que antes, mas com um comprimento de onda menor. Consequentemente, esse observador, mais uma vez, ele vai contar mais comprimentos de onda por unidade de tempo do que no caso original, né, onde estava todo mundo parado aqui, como eu mostrei. Dá para ver aqui também que se for o caso contrário, né, um observador aqui desse lado, ele vai contar menos comprimentos de onda por unidade de tempo, consequentemente, ele vai atribuir uma frequência menor. Tá? Um som, por exemplo, mais grave quando o objeto está se afastando e mais agudo quando está se aproximando. Bom, eu vou aproveitar que eu estou aqui, a gente não vai tratar esse caso, mas só para mostrar para vocês o que acontece quando então a velocidade da fonte é maior do que a do som naquele meio. Tá? E aí o que acontece agora é que cada um dos pulsos ele é produzido fora da região do anterior.
Okay? Também pelo princípio de Huygens, eu vou exagerar aqui a figura, também pelo princípio de Huygens dá para a gente ver então que vai surgir uma frente de onda aqui, ó, como envoltória dessas, né? Frente essa que é uma frente de onda de choque, né? Se você olhar algumas figuras de aviões, né, que rompem a barreira do som, você vê atrás deles uma figura parecida com essa, um cone, né? Atrás deles mostrando essa onda de choque. Beleza, vamos voltar aqui para nossas notas de aula e vamos fazer continhas baseado no que a gente viu, né? Então, o primeiro caso vai ser o da fonte parada e um observador que se aproxima dela. Tá? Então, como a gente viu aqui, né, esse observador estaria se deslocando, recebendo várias frentes de onda por unidade de tempo. Bom, a gente quer comparar, né, com a frequência de quem está junto com a fonte, paradinho com ela, consequentemente eu vou tradicionalmente querer calcular coisas nessa situação. Tá? Então, primeiro, para um outro observador, né, que ainda esteja parado em relação a essa fonte, a frequência natural de oscilação, né, vai ser V0 sobre lambda zero. Estou usando aquela relação V igual a lambda F que a gente viu em algum lugar, só que eu estou usando essa letra Ni para denotar a frequência, né, que é mais usual. Aqui no OneNote elas são parecidas, esse Ni e esse V, tá? Mas dá para mais ou menos diferenciar aqui, tá? Cuidado para não confundir quando você for dar uma olhada nisso mais para frente. Mas aqui tá, frequência, Ni, igual a V sobre lambda. Então, um observador que se aproxima dessa fonte com uma velocidade que eu chamei aqui V OBS, de observador, ele vai ter uma velocidade V e, consequentemente, para ele a frequência ela vai ser calculado como essa velocidade que ele tem, dividido por lambda zero. Nesse caso, o comprimento de onda não foi alterado. Tá? E aí você pode facilmente se convencer que essa expressão resulta nessa daqui. Essencialmente, a ideia é botar V0 em evidência, aí já dá para ver que vai aparecer 1 menos velocidade do observador sobre V0, e V sobre lambda zero é exatamente Ni zero, né? De acordo com essa expressão. Então vejam que a convenção de sinais aqui é tal que, quando o observador está se aproximando, né, da fonte, você vai ter que a frequência ela vai ficar maior, tá? Essa frequência é maior. Então, você pode se convencer que aqui, né, V do observador sobre V0, quando o observador estiver se aproximando, isso vai ser mais módulo da velocidade do observador dividido por módulo de V0. Isso por quê? Porque a velocidade de propagação da frente de onda tem um sentido e quando ele está se aproximando, a velocidade do observador tem outro. Tá? Então, por isso que você tem essa troca de sinal aqui, né? Vai ficar com sinal positivo justamente por esse fato. Quando o observador estiver se afastando, aí V do observador e V0 tem o mesmo sentido, não tem nenhuma troca de sinal e você pode se convencer que a frequência então diminui, né? O som fica mais grave. Caso a fonte é que esteja em movimento, aí nós vimos ali também o que acontece, eu botei a figurinha, um print, né, essencialmente daquela animação que eu mostrei no GeoGebra. O que a gente vai ter agora é uma alteração do comprimento de onda. Voltando novamente ao caso original, de fonte e observador parados, né, nesse caso original a gente tem que o comprimento de onda ele é V vezes tal, onde tal é o período dessa onda.
o novo comprimento de onda pode ser facilmente calculado, né? Ele vai ser não mais obtido a partir de V0, mas a partir dessa composição de velocidade da onda menos velocidade da fonte. Okay? Então, lambda vai ser V0 menos V da fonte multiplicado por tal zero. E aqui note que na situação em que a fonte está indo em direção ao observador, V0 e V da fonte têm o mesmo sentido. Tá? Tem que ficar atento a isso também. E aqui, bom, também bem direto, né? Bastaria você pegar aqui onde está esse lambda, né? Você vai dividir por tal zero. E né, igual a gente tinha antes aqui, né? A frequência é V0 por lambda zero. Né? Então, você teria que... teríamos aqui o V0 sobre lambda. Né? Daqui a gente poderia ver, né? O V0 sobre lambda seria igual a 1 sobre tal, é exatamente a frequência que a gente quer. Então, nós faríamos aqui V0 sobre lambda, aí vai dar esse cara aqui, igual a V0 sobre, aqui está substituída a expressão do lambda. De novo a mesma ideia, botar aqui V0 em evidência, corta em cima e embaixo, vai dar 1 menos V da fonte sobre V0, multiplicado aqui por tal zero, né? O tal zero vai para cima e dá origem ao Ni0, a frequência própria, vamos dizer assim, dessa onda sonora. E aqui, de novo, né, eu até botei para vocês terem essa atenção. Atenção a esse sinal, né? Que nesse caso aqui agora em particular, quando a velocidade da fonte for em direção ao observador, né, aí você vai ter aqui V fonte sobre V0 vai dar módulo de V fonte sobre o módulo de V0, porque a velocidade da fonte e da onda elas têm o mesmo sentido. Ok? E se você seguir essa conversão corretamente, aí vai dar Ni0 dividido por 1 menos algum número, né? Isso vai ser menor do que 1. Então, V0 dividido por um número menor do que 1 vai dar uma frequência maior. Tá? Então, está tudo consistente com o que a gente discutiu, desde que você fique atento a essas convenções dos sinais. Perfeito? Bom, então, por hoje também tá bom, a gente fica por aqui, tá? E bons estudos aí para vocês, deem uma olhada nesse material e tudo mais. No nosso encontro 5, a gente tira as dúvidas e discute algumas outras coisas que ainda a gente precisaria para encerrar esse assunto, ok? Então, bons estudos, até mais!